dia! Está começando mais um Bom Dia News, coisa maravilhosa. Bom dia para você que acompanha o nosso programa. Gente, hoje já é quinta-feira. Quinta-feira, acabou a semana, hein? Acabou a semana, pode-se dizer. Hoje já é quinta-feira e nós estamos aqui para apresentar mais um Super Bom Dia News. Tudo bem com você? Tudo bem em casa? Bom Dia News, com Vanusa Coelho. Gente, que chuva foi aquela de ontem? Nós vamos já conversar sobre isso, viu? Já. Porque antes eu quero logo trazer a palavra. E antes da palavra eu quero desejar um bom dia com a presença de Deus. Bom dia pro meu querido Ed. Muito bom dia também pro meu querido Andrade. Bom dia, Andrade. Que Deus abençoe sua vida, sua manhã, sua casa, toda a sua família e a família de todos os nossos colegas de profissão, do Ed, do Diógenes, também do Marcelo, do Vitor, do nosso querido Matheus, Gutenberg, Daniel. Bom dia, seu Carival, tô com saudade do senhor, bom dia. E bom dia também pro Pedro, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Do Zan, do Sérgio, do Pedro, do Gustavo, do Manuel, da Lorena, da Edna Maciel. Também um bom dia todo especial para minha querida Cristina Ré. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E muito bom dia para as meninas de lá da Copa. Muito bom dia para as meninas do Financeiro. E muito bom dia também para os nossos maravilhosos amigos que acompanham o nosso programa, tanto diretamente como indiretamente. Bom dia também à nossa querida recepcionista André, recepcionista da tarde também. Para nosso Edson e também para o Lagartão, para todos que trabalham diretamente e indiretamente pra gente. Que Deus abençoe grandemente a casa e a vida de cada um de vocês. E a palavra de hoje diz o seguinte, presta atenção, hein? Que o Espírito do Senhor não saia da tua vida. Que ao aceitar o Jesus Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso na tua vida, que você saiba que não é brincadeira. Que o Deus Todo-Poderoso sabe que muitas vezes você está morno, às vezes você está desanimado, às vezes você está triste, mesmo estando na presença do Senhor. Mas Deus quer demais que você continue na presença, porque Ele disse que não seria fácil. Ele não disse. Ele disse que você não enfrentaria batalhas? Ele não disse. E olha o que a palavra diz nesta manhã para você que está assistindo o nosso programa, para você que aceitou Jesus, para você que crê no Deus Todo-Poderoso, para você que está todos os dias pedindo a Deus, clamor a Deus para que a tua fé, para que o teu crer, para que a tua vontade de estar servindo a Deus não venha se diminuir. E se caso isso acontecer, não se desanima. Não se desanima, presta atenção. Em Hebreus 6, lá no capítulo 4, a palavra diz o seguinte: pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebem a bênção de Deus. Nesse capítulo 6, do versículo 4 até o 8, a gente vai observar algo muito interessante. Existem pessoas que elas já se declararam que não são de Deus. Elas não querem Deus. Elas não querem e elas não estão nem aí para você que aceitou o teu Deus Todo-Poderoso, que você crê nele, que você crê no Deus do impossível e no Deus do invisível, aquilo que você não vê, mas que você sente e que o Espírito Santo do Senhor diz e te fala e conversa com você. E você sabe quando ele diz recua, vai do lado, presta atenção, observa, fala, conversa, propaga meu nome, me leva. Você sente. Mas existem pessoas que estão no meio, bem pertinho de você, do teu lado, caminhando muitas vezes com você. E não crê no poder de Deus, não acredita em Deus, não gosta de Deus e age com você como se gostasse. E é aí que você tem que ter cuidado. Você que é um servo, você que verdadeiramente crê no Deus Todo-Poderoso, presta atenção no que eu estou te falando. Respeitar, observar, muitas vezes se calar se faz necessário. Mas isso não quer dizer que você tem que seguir os conselhos daqueles que não amam e não adoram a Deus. Porque eles vão estar do seu lado, dizendo que são os melhores, que gostam, mas na verdade eles vão trair, eles vão ser injustos e eles vão ser cruéis. E aí nesse momento você não pode deixar de estar perto do Senhor Todo-Poderoso, para que Ele te dê o fortalecimento. Muitos dirão até no nome do Senhor, servindo a Deus,
sendo aqueles que estão lá com você. Mas eles nunca gostaram de Deus e na verdade eles nem gostam. E vão fazer de tudo para que você também não goste, para que você não respeite esse teu Deus Todo-Poderoso. Continua, mesmo que o desânimo venha. Esteja com Deus, mesmo que você tenha aquela vontade de, por exemplo, não continuar. Ele te fortalece e Ele está do teu lado. Mas aquele que não serve ao Senhor, você pode ter certeza. Ele, nem na última hora, vai aceitar a Cristo, porque Ele já decidiu. Ele não é de Deus. Então tome muito cuidado. Para você que está assistindo o nosso programa hoje, vigia teus passos, tua caminhada. Vigia tudo. Muitas vezes em silêncio. Mas vigia. É assim que eu quero começar o programa hoje. Bom Dia News, com Vanusa Coelho. Bom dia! Muito bom, muito bom, muito bom. Que maravilha, né? Mas, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O trovão que foi lá pra casa, foi pra tua casa também? Veio pra cá também? Você tava aqui? Gente, quem ontem observou aquela chuva? Nesses últimos tempos, a gente já tinha visto algo igual? Acho que não. Acho que foi a primeira vez, né? Deste ano, acho que foi a primeira vez. Gente, que trovão, que relâmpago e trovão foi aquele. Teve um que ele foi tão forte, tão forte, tão forte, que parecia que ele foi dentro de casa. Parece que foi dentro de casa. E muitas pessoas, com certeza, perderam alguns eletrodomésticos dentro da nossa capital. Você pode ter certeza. Muitas pessoas. Então, a gente traz uma dica para você que está acompanhando o nosso programa. Quando você começar a ver que o clima tá daquele jeito para chuva, você já foi orientado ontem aqui no nosso programa. Se você está assistindo o nosso Bom Dia, ontem nós orientamos que durante toda esta semana chuvas aconteceriam. Então você já observou que ontem não foi só chuva, foi trovão também. E o relâmpago ele vem. Agora, teve um trovão que ele veio ao mesmo tempo que a luz veio. Você acredita, Ed? Eu fiquei impressionada. O trovão veio junto com a luz. Ele não deu tempo da luz vir para o trovão vir. Foi tudo de uma vez só. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Então presta atenção. Quando você estiver percebendo que vai começar aquela chuva, muitos não têm a oportunidade de estar quietinho no seu canto. Como, por exemplo, o Ed estava aqui dentro, mas poderia estar na rua, né, Ed? Poderia estar passando pelas ruas. Então, assim, a gente vai trazer algumas dicas. Eu acho que é muito importante aqui dentro do nosso programa. E acho que as outras emissoras deveriam fazer isso também. Não tem problema. Ao contrário, eu acho que é dever de todos nós que trabalhamos com comunicação de trazer dicas de como você deve se comportar nestes momentos. Porque este momento foi diferenciado de todos os momentos durante esse ano. Porque ontem o Ed até falou, Ed, não sei se você percebeu, você até falou ontem. Vem pra cá um pouquinho. Vem pra cá para as pessoas te verem. Ele não gosta muito de aparecer, não, mas... Ontem, Ed, bom dia, meu amor, de novo. Você se lembra que ontem, Ed, a gente estava conversando e você até falou, praticamente depois nos bastidores, não teve a chuva que estivesse esperando, inclusive na zona rural. Quem foi passar uns dias lá na zona rural deve ter percebido isso, né? Não teve muita chuva, não, né? Não, o inverno esse ano foi bem pouco. Pouco, né? Não é à toa que a... Tá ligado, tá, Andrade? Tá. Que muitos municípios do Piauí já decretaram estado calamidade, de calamidade, né? Seca, emergência. porque as lavouras foram perdidas. Não vai ter água. Se não tá tendo agora, imagina quando começar o BR-Obró. Os riachos que acumulam água, que vai até agosto, setembro, já estão secos. Nossa. Estão cortados. E você percebeu que mesmo ontem, com tudo que aconteceu, veio muita chuva, muitos trovões, mas imediatamente acabou a chuva. É tipo naquele dia que a moça deu pra gente uma instrução sobre a esponja, você lembra? Sim. Quando a água ela vinha assim de uma vez, ela vai embora. Vai embora. Agora aquela chuva que vai que é com vento, né? Aquela tá, chuva garoinha. que vai garoa, aquela que molha, aquela que a água É essa absorve. chuva que o campo e a zona rural tanto deseja e anseia, né? E aí ontem, um dia desse a gente tava brincando aqui, era o João Magalhães, era tanta gente falando, era os profetas da chuva. Mas... Contando suas experiências Sim. de chuva.
Quando você vê aquela... Agora vou eu, né? Não, mas é muito bom, é muito bom. Quando você vê aquela nuvem branca, no final da tarde, levantando, seguida de uma nuvem negra por baixo, aí você pode ter certeza que ele vai vir chuva. Vem chuva, vem tempestade. Quando logo o dia estava muito quente também. Então hoje o dia está normal, está agradável, que quando no final da se continuar assim, no final da tarde chover, já não vai ser igual ontem. Muito bom. Obrigada. Estava muito quente. Bom trabalho para nós. Obrigado. Arrasa, né, Nossos gente? telespectadores também. Meu lindo. Notícia, né, do campo. Notícias do campo. Experiências do campo. Experiências do campo. Falando nisso, hoje você não pode perder. Hoje nós vamos ter reportagem do nosso queridíssimo Edinaldo Produções, que vem com reportagem direto do campo, onde nós vamos estar mostrando algo muito gostoso e interessante para você, mas só daqui a pouquinho, tá bom? Segura, porque daqui a pouquinho a gente vai estar falando sobre este assunto. Eu quero desejar um feliz aniversário. Feliz aniversário para você que está aniversariando hoje. Que Deus abençoe você nos 4 cantos do Brasil e do mundo. Feliz aniversário, tudo de bom. Você está aniversariando hoje? Aí no seu bairro, na sua casa, onde você estiver. Se ninguém te desejou feliz aniversário, eu tô te desejando. Feliz aniversário para você que permite que eu entre na sua casa sem pedir licença. Beijo, meu amor, tudo de bom. Agora é o seguinte, quero mostrar para vocês agora que a Rede Feminina de Combate ao Câncer comemora 38 anos de atuação só no Piauí. Porque elas fazem um trabalho muito lindo, viu, Ed? Muitas pessoas vêm até de outros estados, de uma certa forma, encontrando esse aconchego, esse apoio. E isso é muito sério. Isso é muito sério e isso é muito lindo também. E o repórter Zanviana conta uma história bem interessante, essa história, né? Dessa atuação de 38 anos fazendo bem para muitos que aqui estão e para muitos que partiram, mas que tiveram o carinho e que as famílias estão aí, fizeram até grandes amizades. E a gente precisa, desde já, mandar um abraço para todas as pessoas que de forma bem voluntária fazem um trabalho tão lindo e que mesmo que não seja, você sabia que tem gente que é pago para fazer o bem e muitas vezes não faz? Então, que Deus abençoe a vida de vocês. Zan, conta essa história pra gente. A Rede Feminina de Combate ao Câncer do Piauí comemora nesse mês de abril 38 anos de voluntariado em prol da luta contra o câncer. Ao longo dos anos, já assistiu mais de 23 mil pessoas através de projetos sociais, educativos e de apoio direto aos pacientes em tratamento. Desde 1997, a instituição é presidida pela advogada Carmen Campelo. As pessoas vinham fazer o tratamento aqui em Teresina e o índice de abandono desse tratamento era muito grande, chegava a 75%. Quer dizer, 75% dos pacientes não concluíam o tratamento, então isso era muito grave. E a gente viu que o principal problema era o financeiro. As pessoas, mesmo as que moravam em Teresina ou as que vinham do Maranhão ou do interior do estado, elas não conseguiam, é um tratamento longo, né? Geralmente ele é longo, elas não conseguiam se manter financeiramente aqui. E a partir dessa observação, a Rede Feminina interviu nessa realidade com a construção da casa de apoio e também mantendo esses pacientes em pensões. Hoje em dia, esse índice de abandono de tratamento está abaixo de 5%, então é uma transformação realmente muito grande da realidade. Com os projetos Alertar, Alimentar, Aliviar, Abrigar e Apoiar, a entidade realiza campanhas de conscientização sobre a causa e a importância do diagnóstico precoce, distribuição de cestas básicas, disponibilização de remédios e exames, além de abrigar famílias de crianças com câncer na Casa de Maria. O que a rede pode fazer, o que nós cidadãos podemos fazer hoje em dia para minorar a questão do câncer é promovermos a saúde. É nos alimentarmos bem, é praticarmos atividade física, é promovermos o conhecimento do que é que provoca o câncer, o que é que a gente pode evitar. Então, a rede ela também é muito focada nisso. Então, é importante. Essa série de ações trazem não só o acolhimento, mas também, eu acho que o reconhecer aquele paciente como pessoa, enquanto cidadã. Eu acho que isso é muito importante no tratamento. A Rede Feminina de Combate ao Câncer no Piauí também está mobilizada com a campanha Preciso Viver 2025, promovida pela Rede Feminina Nacional, que tem como tema
priorizar o financiamento do SUS salva vidas oncológicas. A ação destaca os desafios do Sistema Único de Saúde com a atenção oncológica. A gente está aliado ao SUS, porque o SUS é muito importante nesse processo, nesse tratamento do câncer, né? Porque o que a gente vê? É que a gente vê que o SUS ele precisa ser mais bem financiado, que o câncer ele não espera. Algumas doenças, elas esperam um pouquinho, mas o câncer ele não espera. E o câncer infanto-juvenil, então, passou dos 30 dias, aquele paciente ele não tem nem chance de se curar. Então, assim, uma situação que a gente acompanha no dia a dia. As comemorações têm acontecido ao longo do mês de abril. No dia 26, vários eventos estão programados no Teresina Shopping e vai reunir voluntários e colaboradores. É um trabalho assim intenso, o ano todo, captando recursos para que a gente possa dar prosseguimento a todos esses projetos para esses pacientes. E a gente, é uma alegria muito grande a gente promover esse voluntariado na nossa cidade, no nosso estado, porque eu acho que o voluntariado hoje em dia ele traz muito mais benesses para quem está praticando do que até para quem recebe, né? Então, assim, a gente fica muito feliz de ser uma instituição também referência, não só com o paciente, mas também uma instituição referência no trato com o voluntariado. Quem quiser ajudar e ser doador, informações no site redefemininapi.org.br. Muito bom, sempre dicas e informações e, claro, contando histórias tão belas, histórias que precisam realmente ser contadas e valorizadas. Um abraço todo especial para a Rede Feminina, tá bom? Gente, agora eu quero falar para vocês do Paraíba. E antes do Paraíba, segura. Eu quero dizer que já vou estar com a Irene, tá? Irene Oliveira, ela é terapeuta capilar. Não sei se vocês têm percebido, eu tinha conversado com a Lorena para a gente estar sempre fazendo trabalhos e dicas, principalmente porque as nossas telespectadoras, o nosso telespectador tem sempre pedido dicas sobre cabelo aqui no nosso programa. E a gente quer ajudar você a fortalecer o seu cabelo, como a gente tem feito nos últimos tempos, onde a gente falou de fortalecimento, onde a gente deu dicas para você de como deixar seu cabelo mais saudável. Na semana passada a gente tinha comentado também e hoje nós vamos falar para você que gosta de uma piscina, para você que faz exercícios, para você que tá fazendo natação e vira e mexe tá ali dentro da piscina, tem a questão do cloro. Pessoas que vira e mexe também estão no mar. Então, assim, pessoas que vão pra praia e são dicas que são importantes pro ano inteiro. E você tem que cuidar também das madeixas da sua filha, do seu filho, mas cuidar também da sua. E até uma dica para você que vive na piscina, ensinando outras pessoas na natação, né? Então a gente vai trazer dicas especialmente para vocês também. Mas é para todo mundo, é para você cuidar do seu cabelo, tá bom? Mas isso só daqui a pouquinho. Os cuidados com o seu cabelo quando você vai muito para uma piscina, vai muito para uma praia. Já. Gente, agora eu quero falar do Paraíba, porque o Paraíba traz, assim, vantagens e facilidades. É uma operação que o Paraíba preparou esta semana para preços baixos. Isso mesmo, é para levar para o consumidor a lavadora que ele quer, o fogão que ele deseja, escolher a cor que ele quer, o tamanho que ele quer, ou até mesmo outros eletrodomésticos. A gente sabe que uma infinidade de eletrodomésticos estão aí, desde mesas, cadeiras, sofás, camas, fogões, geladeiras, máquinas de lavar, enfim, até celular para você não perder a oportunidade. Presta atenção que hoje é dia de você comprar. Vamos zerar o estoque do Paraíba? E para zerar, você vai lá. Você tá precisando de um fogão, tá precisando de uma escova giratória, tá precisando de uma airfryer, de um micro-ondas. O Ed tá precisando de um forninho. Então, se você é do tipo que tá precisando de algo, não pense duas vezes. Vai pro Paraíba porque é tudo em até 10 vezes sem juros. Operação Preço Baixo Paraíba. Centenas de produtos em oferta na loja. A ordem é zerar o estoque. Lavadora 10 quilos, 10 de R$ 49,90 sem juros. Fogão 4 bocas, 10 de R$ 59,90 sem juros. Tem mais. Fogão 4 bocas com acendimento automático, 10 de R$ 89,90 sem juros. Móveis, eletro e tecnologia em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito. Mais entrega grátis. Olha, os homens estão reclamando. Você tá cuidando das madeixas só das mulheres e as madeixas dos homens. Calma, menina, vocês são muito apressados. É porque pra mulher,
Mulher é diferente, mulher fica ali, tem mais aquela preocupação com os cabelos. Não tô dizendo que não sejam você. Ah, gostou, né? Calma, vai vir dicas pra vocês também, tá bom? Vai preparando, vai segurando. Segura só mais um pouquinho. Porque agora a gente vai conversar com a Irene. Nossa querida Irene, que já se encontra aqui. Tudo bom, minha princesa? Seja bem recebida ao nosso programa. Tá tudo bem? Enorme, tudo bom. Pra gente é muito bom quando você vem pra dar suas dicas. E hoje a Irene Oliveira vai trazer algumas dicas de cuidados com o seu cabelo. Pós-banho, mar e também piscina. É pra todo mundo. Pra todo mundo. Mas você viu que eu peguei no pé? Porque Vi. assim, com essa chegada do esporte mais praticado dentro da nossa capital, o que a gente percebe? Muita gente na piscina, muita gente fazendo exercício e muita gente lavando todos os dias as madeixas, porque a pessoa não quer. Exatamente. Né? Não quer, na verdade, continuar com aquele cabelo, né, totalmente gorduroso. E aí quer cuidar de tudo, mas Tem o que cabelo cuidar. é por último, né? Verdade. Antes as pessoas diziam assim, ó, não lava o cabelo todo dia que estraga. Hoje a gente já vê outras dicas, ao contrário. Se você passar muito tempo com esse cabelo sem lavar, é que vai dar problema. Isso, exatamente. Né? O ideal é que lave todos os dias, mas se não pode lavar todos os dias, pelo menos 3 vezes na semana. Porque a oleosidade vai acumulando, né? Aqueles resíduos no couro cabeludo, vai obstruindo os ósseos e isso vai causar o quê? Uma queda de cabelo. E aí vem caspa, dermatite, né? E por aí vai. Vamos lá, então. Nós já vamos começar logo falando como é que o que acontece com aquele cabelo que vive exposto ao sol, mar, água salgada ou até mesmo piscina, que é água doce, e também aqueles outros itens que ficam na piscina, né? Que a gente sabe que é o cloro. E tem gente que vive ali, e tem gente que não sabe, mas até a água que vem do chuveiro muitas vezes não tem do jeito que a gente pensa, Exatamente, porque ali tá cheio de cloro, né? E aí vamos falar sobre o mar. Se vai para o mar, não tem aqueles cuidados pré, que a gente precisa fazer o tratamento pré, proteger esses fios, porque a radiação UV, ele faz o quê? O desbotamento. Quando a gente vem da praia, a gente vê com o cabelo mais desbotado, não é isso? Então tem que fazer aquela proteção com produtos que hoje em dia já tem essa proteção. A linha Summer, de várias marcas aí, tem o Summer, que é justamente isso, com proteção, justamente para você fazer um pré-tratamento. E aí a gente chama a atenção da mulherada que, por exemplo, eu vou pra praia e acabei de fazer uma selagem, acabei de fazer uma pintura, a tintura. Chega me mata. Acabei de fazer algo diferente. Quando a pessoa volta altamente revoltada, ou porque foi pro cloro ali da piscina, ou porque foi pro mar e voltou com o cabelo totalmente amarelado. É isso mesmo? Exatamente. É o que causa isso. Você não faz a proteção correta, né? O ideal é fazer isso sempre após, mas a pessoa quer ir bonita, vai tudo, né, pra praia, então faz todo esse processo químico. O ideal é fazer o quê? Preparar esse cabelo, tratar esse cabelo e só depois uma química, né? Quem faz natação, por exemplo, tem que ficar atento na hora de fazer essas mudanças de cores no cabelo. Exatamente, né? Até por causa do cloro, né? O cloro Ele ali muda. da piscina muda, deixa o cabelo esverdeado e aí é um problema muito grande, porque incompatibilidade com algumas químicas e aí a gente vai gerar o quê? Um dano na fibra capilar e uma quebra, né? Você sabe o que acontece aqui em Teresina? Tem alguns condomínios que tem água de poço. Sim. E alguns deles, a água é bem saloba. Sim. E você vê tanto na própria torneira, como também na pia, que vai corroendo. Exatamente. A sensação que a gente tem é essa. O sal, na verdade, cria uma crosta. Exatamente. E isso pode acontecer com o seu cabelo também, danificá-lo, né? Sim, sim. Isso aí é um dano, né? É um dano que a gente não tá vendo, vai causar um dano na fibra do cabelo. E às vezes a gente não o cliente não sabe o que tem lá na água, né? E vai para o salão fazer uma mecha. E aí o profissional não faz um teste de mecha. E aí a reação? Já imaginou? Aí acontece muita quebra, muito dano por causa disso. Então, super importante. E deixar bem claro que isso não acontece porque você tem... Não. Não. É porque às vezes... eu não entendo bem desse assunto de poço, Ed, mas às vezes não se chegou aonde deveria chegar e a água ela tá bem saloba, né, Ed?
Tem várias camadas. Eu não sei se passa dessas camadas ou não chegou ainda nessas camadas. Isso. Que acaba de uma certa forma. Ai, tá vendo como eu tô entendendo? De uma certa forma, essa água vem, às vezes, saloba. Exatamente. E aí a gente tem e não tem como mudar. Então, se você tem isso e você precisa cuidar das suas madeixas, a gente precisa chamar a atenção de que tem cuidados pro antes e pro pós. Depois. Exatamente. E hoje a gente vem com a dicasinha, né? Eita. Você foi pra praia, né? E Voltou dessa praia, é o pós. E é um pós. Porque a gente vai pra praia, a gente perde o quê? Água, né? O cabelo fica mais ressecado, Sim. né? O cabelo fica Elástico, mais né? desalinhado. E esse cabelo na praia, ele perdeu o quê? Ele teve ali o dia todo na praia, sal, desidratou a fibra desse cabelo, né? Quem sofre mais com esse cabelo? Quem é loira, ruiva ou dos cabelos assim mais escurecidos? Não, mais para os loiros, mais para as ruivas, mas é todo mundo. É porque na verdade o cabelo sal, preto ele tá escondendo, tá né? escondendo, tá só ali tá. maquiado, porque o sal ele desidrata, né? Isso. Quando a água evapora, fica só o sal na fibra do cabelo, na pele da gente e acaba desidratando. E aí quando a gente chega para fazer esse pós, a gente tem que tratar como, Irene? A gente precisa repor isso daí que foi perdido, né? Por isso tem cabelo que não aguenta. A gente precisa repor água e óleo nessa fibra, né? Exatamente para trazer essa vitalidade para esse fio. E hoje, muito bom. A gente tá com dica, né? E assim, tá com dica para mostrar especialmente para vocês, é facinho, eu amei, porque assim, a gente tá numa fase que a mulherada tá utilizando alguns produtozinhos para cuidar desse cabelo, para ele suportar mechas, para que ele não venha ter problema de queda, para que esse couro cabeludo também fique bem tratado. E o que ela vai trazer de dica hoje pra gente é legal porque vai te ensinar como preparar, como cuidar desse cabelo para que ele fique forte, para que ele fique bonitão. Recuperar esse cabelo aí da praia, da piscina, né? Eita. Então é uma dica assim, todo mundo tem em casa. Todo mundo vai poder fazer. Todo mundo pode fazer, não tem problema nenhum. O que eu trouxe aqui é uma máscara de hidratação. Hidratação por quê? A hidratação, ela faz o quê? Ela repõe água. Sim. E eu quero isso, né? Repor água nessa fibra. Sim. E aqui eu trouxe o quê? Uma misturinha de óleo. A hidratação, ela é diferente do condicionador. Isso. A gente precisa chamar a atenção das pessoas relacionada a isso. Por exemplo, o condicionador é o que você usa depois que você lava seu cabelo com seu shampoo. Isso diariamente. Isso, diariamente, dia a dia. Shampoo e condicionador. O hidratante é aquele que a gente vira o potezinho e ele não quer sair. Isso, a máscara de hidratação. Máscara de hidratação. Que vem logo após o shampoo. É super importante isso. Shampoo, máscara e depois condicionador. Ai, não sabia disso também. Gente, faz tudo errado. Não usa por causa do pH, certo? O pH do shampoo é 1, muito alcalino. A máscara ela tem um pH que vai permear esse ativo na fibra do cabelo. E o condicionador vai o quê? Garantir tudo lá dentro. Fechar muita gente não sabia disso. Não, vamos voltar tudo, Irene. Lavei meu cabelo com shampoo. Exato. Eu não tenho que usar o condicionador em seguida. Não, só se você vai fazer só isso. Agora, só se você isso? tirou para hidratar, você precisa lavar, máscara. Eu pensava que depois dessa hidratação não precisava mais condicionar. Aí você tá botando todo o tratamento a perder. Porque Deus, a cutícula tá aberta e aí na lavagem vai todo o tratamento. Tá vendo como é embora. importante a gente falar sobre isso? Então, mesmo que você faça essa hidratação uma vez por semana, digamos que você passa segunda, terça, quarta e quinta cuidando dele só com shampoo e condicionador. Aí sexta-feira você tirou para fazer aquela hidratação no seu cabelo. Exato. Aí nessa hora você vai usar o shampoo, vai hidratar esse cabelo com a máscara e quando você for lavar é que você vai usar o condicionador. É preciso condicionar, não tem esse negócio de deixar, e nem negócio, não, vou deixar um pouquinho de máscara para poder continuar. Não, gente, tem que tirar tudo. Toda. Tira tudo, aplica o condicionador, tira tudo, não precisa deixar nada. A única coisa que você precisa deixar é o leave-in, só isso no cabelo. O leave-in pode deixar. E também tem jeito de usar, né? Isso, meio e ponta, né? Nada de couro cabeludo e nem muito próximo do couro cabeludo. Gente, essas dicas são valiosíssimas. Eu confesso pra você ver, todo dia a gente tá trazendo dicas e mais, e eu ainda não sabia dessa dica. Particularmente não sabia. O Ed tá ali olhando pra mim, porque eles vão usando. No meu caso, já não dá mais, né? Porque ela disse que dá. Dá tempo de cuidar, viu? Da proteção do corinho cabeludo. Vamos lá, então. Então, aqui eu tô com a máscara de hidratação, certo? Hidratação. Certo. Quero repor água. A gente foi pra praia, pra piscina e tudo. Eu quero tratar esse cabelo. Uma máscara de hidratação. E aqui tem o quê? Uma misturinha, certo? De quê? Óleo vegetal. Que a gente compra nessas casas aí de produtos naturais, né? Mas tem algum óleo que não é interessante?
O que eu gosto de usar aqui, eu usei o quê? Semente de uva e óleo de coco. Tenho mais afinidade com a fibra do cabelo e o outro é um antioxidante e vitamina E. Com então, tantos óleos de coco, qual é o óleo realmente que a gente deve usar? É aquele vegetal, não é aquele que está na prateleira do supermercado. Aquele dali é o de cozinha, não serve, certo? Então procura nessas casas que vendem produtos naturais, é o vegetal. Vegetal, nada, vegetal. Aquela história de extra virgem, nada disso. Não, isso aí é pra cozinha. Mas já deve ter muita gente utilizando, Sim. viu? Prateleira de supermercado não, gente. Vai nessas casas que vendem produtos naturais e compra um óleo vegetal. Pronto. E aqui eu fiz a misturinha dos dois óleos aqui, para o que eu quero. E super cheiroso o óleo de uva, né? Ah, muito bom. E aí, ó, vou misturar na máscara. A quantidade seria o quê? Uma aqui, colherzinha? Uma colherzinha, tipo assim, 5 ml. E de máscara, quantas colheres de máscara? Eu botei 50 ml. 50 ml. E aqui, ó, vou misturar. Sim. Aí eu quero potencializar isso aqui, Vanusa. Eu vou fazer o quê? Vou colocar, sabe o quê? Como é o chamado? Como se chama hoje a misturinha? Aqui é um pré-poo, né? Se pré-poo. faz um pré-poo, né? Certo. Aí eu quero potencializar isso aqui, porque eu gosto assim de enfeitar minhas coisas e dar mais potência, né? Aqui eu vou botar... e você entende, são muitos anos nessa experiência. Um óleo essencial dentro, né? Olha. E seria qual tipo de óleo? Aqui eu tô botando lavanda. Uma gotinha mesmo? Exatamente. Vai basta acalmar, uma gotinha só. E vou misturar e vou aplicar nesse cabelo seco. Ai, tá no bem? Cabelo seco? Exatamente. Aí depois que você fizer, aí você vai começar de... Nesse caso, essa misturinha, esse pré-poo que foi feito com a misturinha que você fez e com uma boa máscara, que é importante a gente falar sobre isso. Boa máscara de hidratação. A máscara, ela tem que ser que tipo de máscara? Por exemplo, às vezes tem aquela máscara que tem várias informações ali de produtos nela. Por exemplo, é de máscara de manga, máscara de não sei o quê. O que você recomenda? Não, aí a gente vê ceramidas, o que que eu quero, qual o objetivo que eu tô procurando nessa máscara. Vamos lá, cabelos escuros, seria que tipo de máscara? Cabelos escuros e oleosos. Eita, aí eu vou para uma máscara com menos óleos, com mais brilho, certo? Resistência, mas não que puxe muito mais para o óleo. Por quê? Sim. Esse cabelo já tá ali, não tá me pedindo mais óleo. Porque nessa misturinha é principalmente para hidratar esse cabelo. Exatamente. Que tá mas ressecado. nesse caso aqui eu fui pra praia, eu perdi. Então tá na hora de eu fazer isso aqui. Muito bom. Independente muito bom. se o meu cabelo é oleoso ou não. Por quê? É couro cabeludo. Aqui a gente vai tratar fio. Pronto. Aí nesse caso, essa misturinha, ela não vai começar da raiz também? Não. É fio. Aqui, É o fio. que a gente está fazendo aqui é fio. É da metade do fio Meio do cabelo e ponta. pra ponta. Certo? Vai aplicar nele seco. Aplica, deixa ele agindo ali meia hora. Sim. Certo? E depois vai fazer suas coisas. Vai fazer suas coisas, não precisa botar touquinha, não precisa botar nada. Só amarra e vai fazer suas Pronto. coisas. Essa dica, gente, é pós-praia. Pós-piscina. Você que tá sentindo seu cabelo ressecado. Isso também, quem faz muita progressiva, que tá com esse cabelo muito enrijecido, também pode estar fazendo essa misturinha. Aquele cabelo que tá quebrando, né? Exatamente, porque não é hora aí, se ele tá quebrando por processos de escova progressiva, essas coisas, não é hora de entrar com isso aqui. Agora, sabe é hora de entrar com isso aqui, certo? Pronto. Se tá com esses processos. Agora, se é quebra por processos químicos, a gente vai para outras coisas. Ah, tá. De reconstrução. Agora, uma coisa que chama bastante atenção é que mesmo que você esteja tratando esse fio, ele vai da ponta e ele vai automaticamente indo pro seu couro cabeludo também, né? Ele, de uma certa forma, ele vai estar hidratando o fio por inteiro. Sim, vai estar hidratando. E vai estar indo a quantidade certa. A gente não vai pegar essa máscara, que acabei de botar uns óleos vegetais nele e vou aplicar diretamente no meu couro cabeludo. Que aí eu também vou ter efeito rebote, né? O que eu queria tratar aqui, aí eu vou estar bagunçando ali no meu couro cabeludo. Muito não bom. É? A outra dica que eu queria que você desse a respeito desse produto. Vanusa, preparei e usei, ou, por exemplo, preparei uma quantidade que não dá para usar todo. Eu vou poder guardar? Não. Esse aqui é uma misturinha que você vai preparar aquele tantinho que você vai usar naquele momento. Porque ele perde essa... Isso, ele vai perder toda a ação e ali usou aquele dali, o restante descarta. Não tem nada que guardar essa misturinha que foi feita para uso agora. Pronto, fiz a mistura. O que eu não devo fazer depois de ser aplicada essa mistura? Passei ali meia hora com a mistura no cabelo, eu vou lavar. Nada de água quente, nada de água morna, água fria mesmo. Água fria mesmo, mas tem um segredinho. Sim. Você vai colocar primeiro o shampoo no couro cabeludo também seco. Por quê? Água e óleo não se mistura, né?
Se eu venho já com água fria jogando em cima dessa misturinha que está no fio, ele vai fazer o quê? Só deixar encebado, né? Aquele fio vai ficar cheio de óleo, né? Sim. Então você aplica o shampoo no couro cabeludo a seco com um pincelzinho, vai dar aquela emulsionada e aí você puxa para o fio por cima da máscara mesmo. Depois é que você vai lavar. Porque, Vanusa, eu lavei meu couro cabeludo e já fiz aqui trazendo para o fio, porque o que vai ficar no fio é o que tem necessário. O que não for, os ácidos graxos, vai tudo sendo eliminado. O que é de vitamina, o que eu queria que ele fizesse no meu fio, ele vai ficar. Então, vou só eliminar o que não precisa. Muito boa essa dica. Então, assim, você que chegou no seu feriadão maravilhoso, tá em casa, tá insatisfeita, tá triste, preste atenção, as dicas são essas. Outra dica que a gente quer que a Irene, que não tem a ver, mas ao mesmo tempo, porque ela é uma grande profissional, não vou perder essa oportunidade, é que quando a pessoa chegou, ela tem que fazer essa hidratação durante quanto tempo para poder ela partir para uma tintura ou até mesmo para outros produtos. Meu cabelo estava muito ressecado na praia e eu quero fazer um novo processo de pintura, de tintura, de relaxamento ou até mesmo da própria escova progressiva. Isso. Chegou da praia, primeiro, faz logo esse daqui, certo? Quando for no final de semana, faz isso na segunda-feira. Quando for no final de semana, já dá para fazer. Verdade? Já? Eu pensei que a gente precisaria passar algumas semanas cuidando. Meu Deus, porque que aqui legal. é uma reposição de lipídios, né? Se esse cabelo não tiver nenhum dano nisso, não, você já fez essa reposição de água e óleo que estava necessitando nessa fibra, ele já está preparadinho ali para estar fazendo umas mechas, sua selagem normal. Anotou as dicas, Lorena? Vai fazer em casa, óleo de uva, viu? O vegetal, viu? O vegetal, tá vendo? A mulherada eu tenho um óleo de coco em casa, tal. De cozinha, não. De cozinha, não, viu? As pessoas que quiserem fazer essas, podem fazer em casa. Mas se quiser também, pode buscar o profissional. Exatamente. Que eu acho super ideal. Importante que procure um profissional para montar um plano de tratamento para você. Pós-praia, né? Para tratar esse cabelo pós-praia. Muito bom. E as pessoas que quiserem entrar em contato, tem o Instagram. Exatamente. Irene Aleixo, terapeuta capilar, no Salão Bloom Beauty. Você tá Dia pensando News, com Vanusa que Coelho. só porque você passou o final de semana comendo milho, gente, pamonha, tá pensando só porque você foi comer coisas gostosas aí na casa da mamãe, da vovó, de todo mundo, e eu não fui, que eu não vou trazer dicas de coisinhas gostosas? Hoje não é de milho, mas a gente vai trazer uma dica pra você agora de como você pode fazer um mousse de goiaba. Gostoso. O mousse de goiaba é uma sobremesa perfeita para quem busca praticidade e muito sabor. Feito com frutas frescas, esse doce combina a textura cremosa e um leve toque cítrico da goiaba, tornando-se ideal para um almoço de família ou para surpreender visitas. Você vai precisar de 5 goiabas vermelhas maduras, aproximadamente 1 kg, uma caixa de leite condensado, 2 caixas de creme de leite, um pacote de gelatina incolor sem sabor, 50 ml de água e, opcional, 2 gotas de corante vermelho. Lave bem as goiabas em água corrente, retirando qualquer impureza da casca. Descasque-as com cuidado, deixando o mínimo possível da polpa na casca. Depois de descascá-las, corte as goiabas ao meio e, com o auxílio de uma colher, retire todas as sementes, deixando apenas a parte carnosa. No liquidificador, coloque as goiabas limpas, o leite condensado e o creme de leite. Reserve. Hidrate a gelatina incolor com os 50 ml de água, seguindo as instruções da embalagem. Caso use gelatina vermelha, ela também deve ser diluída antes de prosseguir. Aqueça a gelatina hidratada no micro-ondas por 25 segundos, ou até dissolver completamente. Mexa bem para evitar grumos. Adicione a gelatina dissolvida ao liquidificador e, se desejar uma cor mais intensa, coloque as gotas de corante. Bata por 3 minutos até obter um creme liso e uniforme. Despeja o mousse em recipiente grande ou distribua em taças individuais, conforme sua preferência. Leve à geladeira por pelo menos 5 horas ou até que esteja firme e gelado.
Dicas de chefe para um resultado perfeito. Textura ideal. Certifique-se de remover todas as sementes da goiaba para evitar grumos e garantir uma textura cremosa. Economia. Não jogue fora as cascas das goiabas. Elas podem ser usadas para fazer geleias ou suco. Variedade. Se preferir, substitua a goiaba vermelha por goiaba branca. O sabor será mais delicado e suave. Que gostoso, deu até água na boca, deu até vontade de comer, gente. Ai, que delícia. Gente, nossa querida Emanuele Paiva, que é fisioterapeuta, professora, maravilhosa, já se encontra aqui no estúdio, vai conversar com a gente sobre um assunto que muitas vezes as pessoas não conversam. Pra você, compressa, ela tem que ser fria ou ela tem que ser quente? Hein, seu Edinaldo? Tem as duas opções? Olha que nós estamos com uma fisioterapeuta aqui, professora. O Ed deu uma olhada assim pra ela. Depende. Esse Ed é inteligente, tá vendo, professora? Há momento para todas as coisas. Eita, que esse Ed. Na hora que eu falei, a hora que nós estamos com a professora aqui, ele já deu uma olhada assim, depende. Gente, vamos logo partir pro assunto, né? Que nós estamos aqui com a Emanuele. Tudo bem, minha princesa? Seja bem-vinda ao nosso programa novamente. Hoje ela não trouxe os alunos, tá? Mas ela veio poderosíssima para conversar com a gente sobre compressa fria ou quente. Qual usar para reduzir inchaço e dor? É sobre esse assunto que nós vamos falar. E tem muita gente que tá com inchaço, tem gente que tá com dor, e aí a gente fica preocupado. O Ed falou algo? Depende. Eu acho que depende mesmo, porque tem algumas situações que pode, talvez a quente não fazer bem, talvez a gelada não é apropriada para aquele momento, e ela, que é fisioterapeuta, que é professora, vai nos dar algumas dicas. Mas antes, a gente vai falar que dor é essa, que inchaço é esse e por que tudo isso está acontecendo. Tem um porquê, né? Claro. Fica à vontade. Bom dia. O uso de compressas frias ou compressas quentes, elas vão depender muito da condição e da situação que o paciente se encontra e da necessidade. Geralmente acontecem contusões quando está praticando esporte, quando está caminhando. Às vezes a gente está andando na calçada, está com a plataforma, o sapato alto, torce, tornozelo. Então, esse tipo de ponderação na hora dessas atividades vão gerar dores agudas. E são nessas dores agudas que a gente acaba, para tentar anestesiar, seria essa a palavra mais adequada, a gente usa compressa fria, que a gente chama tecnicamente de crioterapia, né? Que é o uso do gelo da água da compressa fria para a gente tentar anestesiar. Ela é mais direcionada para esse momento instantâneo, esse momento dessa dor mais aguda. Já as compressas mornas, né, elas são usadas mais em dores crônicas, quando a gente tem um inchaço, já vai ser o pós. Por exemplo, estou andando na calçada, torci o pé, primeira coisa que eu vou fazer é colocar a crioterapia, usar o gelo, né? Só que depois de usar a crioterapia, eu percebo que meu pé está começando a ficar demasiado, está ficando inchado. Então eu vou optar nesse caso por quê? Por compressas quentes. Por quê? Porque a compressa quente vai fazer o que a gente chama de vasodilatação. Ela vai gerar um relaxamento muscular, onde vai ficar mais fácil a gente reduzir esse edema e esse inchaço. Pronto, a gente está falando de compressa e muitas vezes as pessoas acrescentam algo dentro dessa água. E aí tem que ter muito cuidado. Porque sendo só a água, ela quente ou gelada, no caso, né? Não tendo nada. Pessoas que têm problemas, por exemplo, de pressão alta, pessoas que têm problemas de diabetes. Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso. Às vezes a pessoa diz assim, não, eu coloquei uma água morna, coloquei meus pés lá. Às vezes a pessoa nem diz o que colocou também nessa água, né? Só diz que foi só uma aguinha. E eu senti que minha pressão ficou mais alta, eu senti que eu não me senti bem, ou eu tenho um problema de diabetes, eu não sei, fui colocar e não me senti bem. Quer dizer, o que a gente precisa entender dessa água morna e dessa água gelada nesse corpo? Bom, muito pertinente a pergunta e a colocação. Às vezes a gente acha que pode tomar... Eu entrei na internet e eu vi a história da compressa fria e da compressa quente. Eu vou lá, estou em casa e vou fazer. E é muito perigoso, né? Eu costumo chamar a atenção
Para essas condições, a gente tem o hábito de olhar as coisas na internet fazendo e não se olhar, não entender o seu próprio corpo. E a gente tem nós temos todas essas limitações. Por exemplo, pacientes diabéticos, eles têm uma facilidade por conta da própria patologia, né, de terem um tecido da pele um pouco mais fininho, um pouco mais delicado. Então, ficar usando compressa fria o tempo todo, será que não vai prejudicar? Né? Nós temos diabetes tipo 1, tipo 2, então assim, sempre tem que ser acompanhado de um profissional, sempre tem que ter a orientação adequada e correta. Eu também sou muito adepto do uso de plantas medicinais para nos ajudar, a gente sabe, mas a gente também tem que tomar cuidado. Será que eu posso consumir naquela água, colocar aquele produto? Será que aquele produto não vai machucar a minha pele? Será que eu não tenho alergia àquele produto? Né? Até a própria temperatura da água, seja ela fria ou seja ela morna. A gente também tem que tomar muito cuidado, porque a crioterapia, mesmo sendo com gelo, também queima a pele. A gente não pode passar muito tempo com esse gelo e com essa compressa fria no tecido. Então, sempre é interessante, cada um tem sua particularidade e a sua necessidade. E nós precisamos buscar a orientação adequada para isso. Não é porque a gente está falando que na dor aguda eu vou anestesiar usando a crioterapia que eu em casa, se passar por alguma condição dessa, vou fazer sem entender o meu corpo, sem entender se eu posso ou não fazer uso daquele tipo de terapêutica. Você acabou de falar sobre a questão do gelo, sobre a própria queimar essa pele. Na hora da compressa, há sempre uma necessidade de ter uma bolsa, algo que proteja esse gelo, ou até mesmo um paninho na hora da compressa? O pano. Inclusive, dentro das próprias clínicas de fisioterapia, nós trabalhamos com equipamentos que geram o calor, que geram também frio, e nós temos esse cuidado de estar usando outros materiais, como toalhas, né, outros equipamentos que nós temos para tentar reduzir o impacto disso na pele, né? Até porque cada um de nós tem uma pele sensível. Então a gente também faz esse tipo de avaliação quando vai utilizar essas terapêuticas. A gente avalia o tecido do paciente para a gente saber o que fica mais adequado para ele. E agora a gente vai entrar numa outra história. Pronto, eu tô com dor, tô com inchaço. Eu posso usar após 48 horas? Essa compressa, ou não vai adiantar? O inchaço, sim, porque quando você tá com o inchaço, tá com o edema, a compressa quente ela vai ajudar a vasodilatar. E o que é isso? O sangue da gente, né, ele vasodilata com calor, com a temperatura mais aquecida, o que vai fazer com que o fluxo sanguíneo ele passe no nosso corpo, no trajeto do corpo, numa velocidade um pouco maior, o que ajuda a diminuir o inchaço, o que ajuda a diminuir o edema. Né? Quando a gente fala de alternar o gelado e o quente, isso acontece mesmo? E em que situações que a gente vai poder fazer isso? Isso acontece e aí a gente tem que avaliar o caso, porque assim... É de caso para caso, né? De caso para caso, vai mais... a intenção dessas trocas de compressas frias com compressas mornas, elas são feitas, tem que ser feita principalmente com o profissional, né? Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque quando a gente recebe os pacientes, quando a gente conversa com a população, a gente escuta muito isso. Ah, não, na clínica faziam isso comigo, eu vou fazer em casa, mas muito cuidado, porque nem sempre é o tratamento adequado, nem sempre é necessário para você, é importante para você, você pode se prejudicar, né? Até porque as pessoas não estão constantemente na clínica fazendo esse tratamento. Às vezes você vai na clínica aquele dia, aí passa uma vida inteira e aí você fica fazendo esse tratamento na sua casa, quando na verdade, provavelmente na outra vez que você fosse ser uma outra técnica. Então, assim, tudo é observado pelo profissional. Nós estamos aqui com uma fisioterapeuta e professora. Ela ensina os alunos a chegarem no mercado de trabalho. Então, quando a gente fala dessa forma, a gente está falando com uma pessoa que tem propriedade para falar, gente. Não me desculpe, mas assim, especialidades e propriedade, existe uma diferença muito grande. Você ter propriedade para ensinar uma maioria de pessoas que vão estar no mercado buscando sua especialidade. Mas a gente sabe que isso é muito sério. Então, se você foi numa clínica, lá eles fizeram um tratamento e você acha que não vai voltar mais, vou fazer em casa, vi que é fácil. É onde as pessoas se dão mal, né? Muito mal. E é a parte que nos deixa preocupados e tristes, Sim. né? Porque... Aqui depois sai propaganda, não, mas foi fulana que fez isso em mim. Mas foi você que deu a continuidade. Sozinho, sem orientação, né? Então é muito importante a gente tomar esse cuidado. E é interessante a gente ter o entendimento e a compreensão
que nosso corpo é nossa maior casa. Sim. A gente tem que cuidar muito bem dele. E quando você procura o atendimento, né, você precisa cuidar muito bem dessa casinha, desse lugarzinho. E a gente faz de forma imediata para redução de dor, mas depois o tratamento é a gente procurar a origem. Porque não é interessante, eu torci o pé, eu vou usar isso, eu fiz o atendimento, fiquei bem. É igual tomar remédio, passou a dor de cabeça e depois você está com outro problema e nem sabe. Né? Então a gente tem que avaliar o paciente, resolve lá com cuidado. Instantaneamente pode ser usado sim a aguinha quente ou a aguinha fria, mas a gente precisa saber a origem do problema para a gente poder tratar, porque muitas vezes são patologias crônicas. Talvez essa entorse pode ter lhe gerado algo muito maior na musculatura, rompimento de ligamento, né? Algum problema vascular, rompeu algum vasinho, e a gente precisa investigar isso para tratar, porque senão vai ficar literalmente enxugando gelo. É verdade. E aí quando você fala assim, a gente fala das contraindicações. Olha só o que você falou, a pessoa vai, faz o tratamento, fica bem, mas não foi para causa. Não foi para causa. O brasileiro, vamos falar da gente, porque nós estamos aqui no Brasil, a gente vai falar da gente. O brasileiro tem esse costume, seja na medicação ou seja realmente nesses tratamentos. Desinchou, ficou tudo de boa, não preciso mais me incomodar. E na verdade é um tratamento. O tratamento ele não é feito da noite para o dia. Exatamente. Né? E deve ser de forma bem cautelosa. Todo cuidado é pouco, né? Todo cuidado é pouco, seja na parte muscular, seja na parte cardiovascular, seja na parte respiratória, seja na parte tecidual, que é a dermatologia. Nós temos que tomar muito cuidado por conta dessas contraindicações. Nem tudo que serve para mim vai servir para você, né? Nem tudo que é legal para mim é legal para você. E a gente precisa ser acompanhado de forma adequada pela equipe multidisciplinar. E a gente fala da compressa e a gente chama atenção para essa questão que muitas vezes a pessoa, eu estava inchado e coloquei um barril dentro de casa, cheio de gelo com água e me coloquei dentro. Não tem muito essa história. Tem demais. Atletas fazem isso, mas com acompanhamento. Com acompanhamento. E aí qualquer pessoa quer fazer, você não sabe nem como é que tá seu corpo, você não sabe nem como é que tá a sua saúde. Tudo isso é muito sério, né? É muito sério. Inclusive, recentemente, vou abrir uma brechinha É importante, a gente tá falando de compressa, mas a gente tá falando de água gelada e estamos falando de água quente. Recentemente, uma atriz, a Carolina Dickman, se eu não estiver enganada, acho que semana passada, foi mostrar o skincare dela, acho que foi no TikTok, numa rede social. Eu vi porque passou para mim bem rapidinho. Sim. E depois eu vi acompanhando as redes sociais. Ela mostrando o uso do gelo no rosto, né, para fechar poros. Só que assim, feito de forma indiscriminada, vai machucar a pele, vai queimar aquela pele. A gente tá acabando de falar. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Então as redes sociais, as informações que a gente tem, elas têm que ser absorvidas de forma adequada. Que pode ser usado, pode, mas eu preciso saber que se serve para mim, porque senão eu vou me machucar. Mas eu posso ser sincera? Professora, eu vou ser bem sincera. Por isso que eu costumo dizer que cada um tem que estar no seu quadrado. Quando eu falo que nem tudo me cabe, nem tudo me serve, é porque eu acho que por mais que você queira fazer tudo, nem tudo você pode fazer. Então eu sou uma pessoa muito de excelência. Às vezes eu preciso dizer, por que você não está fazendo isso? Por que você não está fazendo aquilo? Porque tem coisas que eu não tenho propriedade. Tem coisas que eu me informo e busco quem tem propriedade para falar. Eu sou uma comunicadora que eu falo daquilo que eu já ouvi, já identifiquei e um profissional falou. Sem contar que hoje, como é que acontece tudo? Hoje nós estamos falando de algo que está dando certo hoje, mas pode acontecer da professora vir no futuro, porque pesquisas estão sendo feitas e dizer, olha, Vanusa, já não é mais como era, porque hoje uma pesquisa foi feita em cima disto. E aí nós vamos ter que se comportar. O que eu sabia do passado, eu já não vou poder colocar no presente se eu não fizer a pesquisa atual. Então as pessoas têm que ter muito cuidado. Então assim, eu sou uma comunicadora, mas eu não sou fisioterapeuta. Eu sou uma comunicadora, mas eu não sou nutricionista. Então eu acho que para tudo na vida a gente tem que ter muito cuidado. Tem gente que quer dar dicas e tem gente que não tem propriedade para elas. Então tome muito cuidado. Se você não tem, busca profissional. Ela vai dar as dicas, ela vai se responsabilizar pelo que ela entende. Não é verdade? É verdade. E
uma grande responsável pela transmissão desses conhecimentos, os profissionais de comunicação. Verdade. Quando você passa a mensagem para o seu público e eles têm aquilo como certo e trazer pessoas aptas a falar é muito importante para a gente alertar a população de uma forma geral. Né? Então é de grande responsabilidade e é essencial sua fala, porque uma comunicadora do seu calibre está falando isso, é prazeroso demais, porque o seu público vê a importância, né, e a responsabilidade do seu ato em comunicar a verdade e divulgar, como você mesmo disse, a ciência evolui e viva a ciência. Amém, indiscutivelmente, né? O que serve hoje pode não servir mais amanhã, ou foi descoberto que é inadequado, que a gente fazia até errado. Quantos tratamentos nós descobrimos que hoje medicações anteriores não podem mais serem usadas para determinadas coisas, ou até não servem mais por trazerem prejuízos ao corpo, ao organismo. Ou tantas coisas que a gente perdeu nessa caminhada e que eram de muita valia, de muita importância para a nossa saúde, porque as pessoas saem divulgando de forma errada. E isso é uma responsabilidade gigante. Você vê que as redes sociais hoje, elas estão se responsabilizando e responsabilizando aqueles que pensam que pode se comunicar de qualquer jeito. Gente, eu sempre tive essa preocupação. E ainda a gente corre risco. E a gente ainda corre risco, porque a gente fala algo e a gente não sabe como esse algo vai ser levado para a mídia. Mas se você teve pelo menos o cuidado, você depois tem como se responsabilizar por algo que você não fez, né? É verdade. Então, quero agradecer pela sua presença. Vamos ter cuidado na hora de usar as compressas, como usar, principalmente para dores e inchaço. E se caso você tem dúvida, vá buscar os profissionais de excelência. Quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Temos as redes sociais, a minha rede social, meu Instagram é Emanuele Paiva, né, Dantas. E pode me buscar. Na verdade, eu trabalho em hospitais, né? Sim. E sou professora de uma instituição de ensino superior. Então, se vocês tiverem interesse em buscar, nós temos a Clínica Escola, que fica ali na Uninassal, em frente ao Hospital de Urgências de Teresina. Lá nós temos o curso de fisioterapia e fazemos o atendimento a pacientes. Tá ótimo. Obrigada, minha linda. Olha, depois dessas dicas fantásticas aí, bora ter cuidado, viu? Bora ter cuidado, porque eu acho muito legal quando a gente faz algo e que a gente sabe que a gente não sabe tudo, né? Porque se eu soubesse tudo, eu não estava aqui com tantos entrevistados maravilhosos. Eu estava aqui sozinha. E eu não tenho propriedade para isso. Por isso que nós temos um programa que leva essa responsabilidade até vocês, tá bom? Gente, vamos falar do quarto sorteio desta semana que tá imperdível. Nossa, gente, é maravilhoso, perfeito. E a oportunidade, mais ainda, você vai concorrer a R$100 mil no quarto sorteio. Pensa que acabou? Calma, que tem R$5 mil no primeiro, R$5 mil no segundo e R$5 mil no terceiro sorteio. Além, é claro, de 20 giros no valor de R$700 cada um. Tudo isso com dupla chance para você ganhar. Compre agora mesmo seu Poticap em um ponto de venda próximo de você ou através do nosso aplicativo, tá bom? O importante é que você não pode vacilar de jeito nenhum. Bora ajudar a Associação Casa Esperança e Vida? Vou logo te alertar. Esta premiação do quarto sorteio de R$100 mil vai te ajudar. Você voltou aí do feriadão, gastou o que não podia. Ed, olhe bem pra mim. Tu foi pro feriado, gastou o que não podia? Gastou, não foi? Não estava programado. E tem muita gente fazendo isso também. Olha aqui a sorte. Esse que disse será deve ter gastado esse feriado. Tenho certeza. Hein, Andrade? É o seguinte, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui e compre logo o seu Poticap com dupla chance. É um bilhete incrível para você participar. Domingo que vem, o Poticap, que não é uma mãe, é um pai, vai trazer para você essa premiação maravilhosa. Agora imagina, bilhete com dupla chance, R$100 mil no quarto sorteio, dinheiro do primeiro ou terceiro sorteio e dinheiro também aí no giro da sorte. Você quer mais o quê? Aí, minha filha, é só comprar. O Poticap nas bancas, no aplicativo e também no site. Vai lá. Chegou a sua chance de dar fim nas cobranças e levar muito dinheiro. O Poticap traz R$100 mil no quarto sorteio. Isso mesmo, R$100 mil para transformar a sua vida de uma vez por todas. Com R$100 mil, você conquista o que sempre sonhou. Pensa que acabou? Ainda tem R$5 mil do primeiro ao terceiro sorteio, R$100 mil no quarto sorteio e 20 giros da sorte de R$700, além da dupla chance. Compre já o seu Poticap e ajude a Associação Casa Esperança e Vida e boa sorte. Poticap.
Muito bom, muito bom, muito bom. Gente, daqui a pouquinho eu vou estar com a nossa queridíssima Andréa Kiss, que é neuroeducadora, e ela vai conversar com a gente sobre o acesso à internet, principalmente por crianças e adolescentes, e os cuidados que a gente tem que ter com essas crianças. A gente está sempre comentando, falando, mas parece que as pessoas não entenderam. Ou melhor, estamos aumentando o nosso telespectador. Cada dia tem um telespectador novo, diferente no nosso programa. E é claro que esses assuntos são necessários. Até porque eu quero agradecer pela audiência que nós estamos tendo. Muita gente entrando em contato comigo, muita gente dizendo que me assiste de segunda a sexta-feira. Nós já estamos há quase 5 anos dentro do nosso programa, tá? Dentro daqui do nosso sistema O Dia de Comunicação. E eu sou muito agradecida. Hoje nós temos um programa que é extremamente, uma TV caçulinha, extremamente copiada, porque realmente os conteúdos, os assuntos, são assuntos abordados com responsabilidade, com seriedade, com carisma e respeito ao nosso entrevistado e telespectador. Tudo que a gente faz no programa, a gente fica feliz quando a gente sabe que o resultado está dando certo por aí. Você sabe por quê? Sinal de que o que a gente está fazendo é algo muito responsável. Então, muito obrigada. Primeiro a Deus, a minha equipe que trabalha comigo, minha querida Lorena, meu querido Ed, os nossos convidados que estão sempre aqui com a gente, com essa total responsabilidade que a gente tem. Não é por menos, eu preciso falar sobre isso, que as nossas contatos, as nossas meninas, a Sam, Jesus e vários outros profissionais que nós temos dentro do sistema, fazem as visitações onde a gente mostra para o nosso cliente, o cliente que está ali apostando no seu cliente final, que a nossa emissora é uma emissora de responsabilidade, de credibilidade, e que quando a gente fala tanto dos clientes aqui, como a gente fala também dos nossos entrevistados, é porque a gente busca e vai atrás de assuntos que são abordados e que as pessoas estão se deixando levar por qualquer comunicação que tem por aí. Por isso que a gente fala e a gente bate nesse martelo, tá bom? Agora é o seguinte, descubra a solução simples para você remover algumas manchas de potes plásticos, gente. As dicas estão aí, aproveite. Remover manchas de alimentos de recipientes plásticos pode ser um desafio, especialmente aquelas deixadas por molhos à base de tomate. Um truque simples pode resolver o problema: usar pastilhas de limpeza de próteses dentárias. O método é eficaz e fácil, basta seguir os passos. Encha o recipiente plástico com água morna. Adicione uma pastilha de limpeza de prótese dentária e aguarde até que ela se dissolva completamente. Deixe agir por algumas horas. Finalize levando o recipiente com água quente e detergente como de costume. O efeito das pastilhas ajuda a decompor resíduos oleosos e eliminar as manchas impregnadas no plástico, deixando os potes com aparência de novos. Esse truque tem conquistado cada vez mais adeptos por sua praticidade e eficiência, sendo uma alternativa útil para quem quer manter os recipientes sempre limpos e livre de marcas persistentes. Mãe, deixa eu te falar uma coisa. Mãe e pai, presta atenção. Presta atenção, bora fazer a lição de casa. Enquanto os filhos estão na escola, presta atenção. Falar só pra você, mãe. Não deixa a vizinha descobrir, não. Manda ela ficar ligada no 9.1. Bom, gente, nós já estamos aqui com a Andréa. Andréa, tava com saudade? Realmente. Menina, tô quase no tempo, volta, não hein? foi? Menina, feriadão, como foi? Feriadão foi ótimo, descansando, estudando. Ai, que bom, que maravilha. Curtindo a família, curtindo o tédio. Ai, você acredita que eu tive umas folgas assim? Pois é. Muito importante. bom, gente. É nessa hora que vem aquele raciocínio assim pra mim, gente, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. A gente coloca tudo no lugarzinho certo, Sim. né? A gente precisa. Exatamente, são informações importantes que o nosso cérebro consolida, sedimenta nesses Sabe? períodos. E aí a gente precisa daquelas dicas, né? Quando a pessoa olha pra gente assim, ela diz assim, olha, eu tenho uma dica pra você. Continua fazendo não sei o que, mas você tá com a pele boa. Você tá bem, tá bonita, né? As pessoas olham pra gente, mas não sabem. A gente tem que aprender a ler os sinais. É, a gente tá dando um tempinho, cuidando, enfim. Hoje no quadro da nossa neuroeducadora Andréa Kiss, ela vai trazer algumas dicas e cuidados sobre essa questão de permissão de acesso à internet
por crianças e adolescentes. Aí eu até falei ali na hora antes de ir para o intervalo, de que a gente aproveite agora esse momento que os filhos estão na escola e que provavelmente você esteja em casa nos assistindo ou em algum lugar e que nós estamos aqui aprendendo também, porque quando a Andréia fala, eu aprendo muito, porque eu ainda sou mãe de adolescente. Adolescente, vamos falar de adolescente, quando ele vai saindo da fase da criança para ir para a adolescência, você até se espanta, porque aquela criancinha boazinha, maravilhosazinha, continua sendo essa criança boa, só que ela vai passar por fases. E essas fases são diferentes do adolescente do passado, do adolescente de agora, dessa nova geração. E a internet, ela tem sido boa para algumas coisas, mas vilãozinha para outras, né? E aí a gente queria muito conversar sobre esse assunto agora. E, Andréia, nesse tempo, o que você traz pra gente e como a gente tem que ser orientado de uma forma bem decisiva? Porque não dá mais para dizer, vou tentar. Tem que realmente ser firme, né? Exatamente. Oi para todos vocês. Hoje nós vamos conversar algo que recorrente vezes nós já fizemos aqui. Inclusive, eu acho que iniciei aqui no Bom Dia falando sobre a questão do celular, do gerenciamento, né, as dependências de telas e, por consequência, de internet. E o que nós temos hoje são muito mais informações na nossa mão e também já temos situações, exemplos, né, que infelizmente estão aí para nos ensinar. Nós temos situações de cyberbullying, crimes realmente acontecendo, né? Muita coisa sendo exposta, e isso tudo tem relação direta com a exposição dos nossos adolescentes de maneira ilimitada nos conteúdos, nas plataformas. Na Semana do Cérebro, na Universidade Estadual, o professor Leonardo, doutor, ele disse que nós estamos vivendo a era pós-humana. Ele falou sabidamente isso, né? Porque hoje todas as nossas relações, elas são relações compartilhadas com o universo virtual. Nós não temos como retroceder, são avanços significativos para todos nós enquanto sociedade. Mas nós temos de aprender a utilizar essa ferramenta de maneira funcional. Sim. E aí é onde vem os nossos adolescentes, que eles estão exatamente nessa fase ali, não são mais crianças, não querem ser mais crianças, necessidade de ter uma identidade forjada num grupo em que deseja atuar. De certa forma, eles se voltam mais para os amigos do que para nós em casa. Então há necessidade de regras, hábitos bem consolidados, um direcionamento, sabe, Vanusa? Na nossa época, né? Há um tempo atrás, antes, não vou falar da nossa época, vamos falar da época antes da interação digital. A gente não mandaria os nossos filhos para um lugar com pessoas desconhecidas fazendo coisas que são erradas. A gente sabia para onde os filhos iam, quais eram as famílias dos amigos dos nossos filhos, falando de maneira bem simples. Hoje, na interação das plataformas, qualquer pessoa acessa o nosso adolescente. Então nós temos que observar eventos como o adolescente que quer estar dentro do quarto o tempo todo, já não almoça, não lancha com a família, porque está cansado, porque quer dormir, porque marcou com os amigos algo específico na plataforma virtual. Passa muito tempo no banho, lá entra no banheiro, leva o celular, passa muito tempo. Adultos também que passam muito tempo, né? Não querem mais sair, se sentem entediados com programas que antes a família fazia de maneira tranquila. Então as nossas crianças, os nossos adolescentes, eles não estão protegidos com essa utilização exacerbada a ponto de trocar a interação real pela interação virtual. Isso afeta em bases específicas do funcionamento do nosso cérebro, que desemboca lá nos impactos da nossa aprendizagem, no nosso sono, na nossa saúde mental, na nossa socialização. Andréia, tu falou de algo tão sério, porque assim, os nossos filhos ou os filhos das pessoas que estejam assistindo o nosso programa,
eles estão numa fase meio que desconhecida para nós. Por exemplo, você que criou o seu filho como criança, adolescente, e ele chegou lá aos seus 18 anos, é uma história. A partir do momento que ele já está com seus 20 e poucos anos, a 30, já fica mais complicado de você conseguir se envolver tanto nesse quesito. Já são adultos. Já são adultos, mas adultos com mentalidade ainda de adolescente. Essa internet, as redes sociais, elas tomaram conta do mercado de uma forma que você acabou de falar. Que até os adultos, eles entram no banheiro, eles vão em algumas situações onde eles estão tão dedicados ao que eles estão vendo nas redes sociais que parece que naquele momento dá um brancão que até o que você fala muitas vezes não é ouvido, não é percebido. E aí você vem no ponto muito importante, que é o cuidado com essa geração que a gente ainda pode filtrar, ainda pode dar permissão ou não, que vai até os seus, digamos que 16 anos, 17 anos, ainda algumas mães ainda conseguem segurar. O que é importante a gente saber? Essa permissão, porque muitas vezes você perde essa permissão porque você não está o tempo todo ali colado. Essa é uma dificuldade nossa de gerenciamento também, porque assim, não é só tirar o adolescente do celular, da internet. Nós temos que ensiná-lo a gerenciar a utilização dessas ferramentas e temos também que promover a interação deles em ambientes diversos. Então, precisa fazer um esporte, precisa ter momentos com a família. E com os amiguinhos também, dependendo do local. Exatamente. São coisas que também demandam tempo da gente. E isso é meio que uma denúncia de que o nosso tempo também está escasso para orientar e conduzir o nosso adolescente. Eu vou deixar uma orientação para todo mundo a respeito do funcionamento do nosso cérebro, tentar simplificar da maneira mais breve possível, para a gente pensar em 3 fatores. O nosso cérebro ele é uma rede muito complexa, são muitas redes trabalhando ao mesmo tempo. Então eu vou trazer 3 elementos de principal funcionamento para o nosso cérebro, para vocês entenderem o impacto e a gente tentar trabalhar para minimizar esses impactos prejudiciais na utilização em demasia, né, do conteúdo digital. Qual é a base de funcionamento do nosso cérebro? Cognição, conteúdo da consciência, que é sono, vigília e afetividade. Então, o nosso cérebro, as nossas redes neurais, elas se interconectam entre esses 3 campos essenciais e dentro desses 3 campos essenciais de funcionamento do nosso cérebro, nós temos muitas outras redes neurais. Por exemplo, no campo da cognição, tem as funções executivas, que hoje nós temos tido, por exemplo, muitas manifestações que a gente pensa que tem relação com um transtorno do neurodesenvolvimento, que são as disfunções cognitivas acontecendo em adolescentes típicos por conta do uso em demasia, né? Nós temos a atenção, nós temos a memória aqui nesse campo. Nesse campo do sono e da vigília, nós temos a qualidade, a quantidade, toda a nossa parte relacionada à consciência, ao bem-estar, né? O sono como um pilar essencial para a nossa memória, para a nossa atenção, que está aqui nesse outro funcionamento. E no campo da afetividade, nós temos as nossas emoções, os nossos sentimentos, o nosso foco, a nossa motivação. Então, esses pilares precisam estar equilibrados para a gente conseguir o pleno funcionamento do nosso cérebro para aquisição de informação. Então, imagina um adolescente na educação básica com o sono impactado, porque ele vai para a cama e ele leva o celular. A tela azul, ela impacta na qualidade do sono, porque a gente vai demorar para pegar no sono, muitos pensamentos, isso acontece conosco. Imagina com o nosso adolescente que vai ter ali toda a sua rede neural, em específico o córtex pré-frontal, formado lá pelos 22, 23 anos, ainda é um processo estendido. A gente precisa ter atenção a isso, é a saúde, é o bem-estar que alimenta o campo da cognição, que é o que nos permite aprender, seguir aprendendo ao longo da vida. E nós ainda temos um outro impacto, grande prejuízo na linguagem. A linguagem foi o que nos alçou até aqui.
enquanto espécie humana. Ela é um pilar muito importante no processo de aprendizagem, no nosso processo de interação. O repertório vocabular está diminuindo. Tudo isso tem relação com a nossa utilização, a nossa falta de exposição a ambientes que de fato propiciem esse pleno desenvolvimento. E sabe o que é mais preocupante, André? De tudo que você falou, que chama bastante atenção, é que esse ponto de alerta está principalmente na vida dos pais. Sim, de todos nós. De todos nós. Por quê? Porque assim, às vezes você está ali observando, mas, por exemplo, o mundo está vivendo com o celular na mão. Sim. A mãe cuida do seu filho, mas a outra mãe não cuida. Ou não consegue. Porque não é uma questão de culpa. Nós estamos aqui vivendo um momento difícil onde a gente tem que se unir. De que são forma? todas as áreas que formam a sociedade. É a escola, é a família, todos os ambientes de interação. Antigamente você chegava nos lugares, era uma revista que você pegava para ler. Hoje, por exemplo, você vai no seu celular, aí você vai, de repente, lá no seu Instagram, e aí é de assustar, porque tem coisas que você não quer ver, tem coisas que você nem quer ver. Essa é a verdade. Não sei se vocês já observaram isso. Você vai aqui no seu celular e no seu celular tem várias informações. Essas informações, elas estão aqui de propósito. Justamente para que te cause uma curiosidade de você querer... Pronto, você aperta aqui e aí, de repente, o que você apertou não é o que você queria ver. Mas vai vir várias informações daquele tipo pro teu celular, como se você quisesse ver aquilo ali. E não é. Inclusive, vem muitas vezes uma parte que você causa curiosidade e de repente é aquilo mesmo, mas já tem outros que não é. Você imagina uma criança e um adolescente que está com essa ferramenta na mão? Essa ferramenta, ela foi desenvolvida exatamente para captar a nossa atenção. Ontem, com as meninas do Círculo de Neuroeducação, nós estávamos conversando exatamente sobre isso. Tudo aí se trata sobre a captura da atenção. Gera a curiosidade, você disse muito bem. O algoritmo, a ferramenta entende quando você para mais tempo em determinados vídeos. Então ele vai te entregar vídeos relacionados aos que o algoritmo entendeu que você passou mais tempo, ou seja, atenta. E tudo aquilo que tem a nossa atenção, o nosso cérebro capta como uma informação importante. Daí a necessidade da criticidade e estar atento ao que a gente observa e retém como informação. E o que eu mais observei é que dentro daquele quesito, daquela imagem, daquilo que você foi assistir ou você foi ver, dentro dele existem outras informações que fazem assuntos ligados àquele ou que nem tem nada a ver com aquilo, mas que provavelmente a própria IA entendeu que assuntos e informações que estão embutidas naquela visão que você teve, ou naquele vídeo que você teve, ou naquelas informações que você teve, dá para se criar outras coisas compatíveis. E aí daqui a pouco você vai ver, nossa, eu estava pensando isso, eu estava imaginando isso, ou não, tá aí, eu nem imaginava que eu pudesse querer ver isso aqui. Então assim, gente, fiquem atentos, principalmente relacionados aos nossos filhos, porque as nossas crianças são mais fáceis de se iludir e de se apaixonar, nossa, e de se encantar. Se encantar. Então nós temos de ter esse cuidado, é um universo realmente muito complexo, cheio de informações, que são informações relevantes e que são também informações desvirtuadas do contexto real que nós precisamos como retenção de informação. E a gente precisa se ater a aspectos básicos da nossa humanidade, que é a convivência, a presença, a atenção, o bem-estar emocional e físico. Tirar daquele lugar e participar, que é o que a gente sempre bate na tecla, né, André? Presença. Minha linda, muito obrigada por você estar aqui. Eu que agradeço. É sempre bom, acho que a gente faz um trabalho também muito importante de ação social. Exatamente. Sabe? Onde nós estamos chegando na casa das pessoas e de uma certa forma tentando induzi-las a cuidar mais das suas crias. Exato. E serem donos do seu ambiente enquanto ainda há tempo. Exatamente, é assim que eu me sinto quando compartilho com vocês essas orientações. Muito bom. Quem quiser entrar em contato com você, pode acessar o Instagram. Trazer essas informações, Sim, né? acesse o Instagram andreakiss.neuroedu, lá você tem o contato direto com a neuroeducadora. Obrigada, tá? Eu que agradeço. Olha,
A gente volta logo, logo com mais informações, porque afinal de contas, quando o assunto é neuroeducação e aprendizagem, é aqui no Bom Dia. Gente, isso não é brincadeira não, viu? Isso é muito sério e a gente precisa realmente ter pessoas que se amem e amem uns aos outros para que a gente possa se ajudar. Hoje o Ed, meu querido Ed, maravilhoso, vai mostrar pra gente que os docinhos que você comeu são maravilhosos, são gostosos. Mas você sabia que hoje o Ed mostra pra gente um brigadeiro pra lá de gostoso e bem diferente. Você já ouviu falar em brigadeiro de fava? Não? Porque você não estava assistindo o Bom Dia, porque esse assunto vai acontecer agora, no quadro Vida no Campo com Edinaldo Produções. O quadro Vida no Campo já mostrou algumas receitas ensinando a fazer pratos e doces com a fava. Hoje vou mostrar mais um, o brigadeiro. Após o cozimento, a fava é passada na peneira para retirá-la das peles. Para cada 100 gramas de fava é usado um pote de creme de leite e um de leite condensado da sua marca predileta. Pois é, agora depois de pronto, lá na panela, a gente coloca ele aqui no prato, aí coloca o papel filme, que é para ele não ficar endurecido na hora de enrolar. E aí a gente vai para o processo de enrolar ele, que aqui a gente está usando o leite em pó, né? E aí a gente tem os corantes, né, para colorir, para dar uma diversificada, mas a gente, se a pessoa preferir também, a gente faz o natural, sem cor nenhuma. E aí a gente usa para finalizar o carimbo. Como a gente está na Páscoa, a gente vai usar esse de cenoura e esse que é um ovinho de Páscoa. Para a cobertura aqui, vamos usar o leite ninho e um pó decorativo para diferenciar a cor e a textura. O brigadeiro de fava, ele tem um diferencial igual ao do leite ninho, né? Que a gente faz, são os coloridos. Nas aulas a gente aprendeu a colorir o do leite ninho e a gente viu que o da fava tem o mesmo potencial, porque como ele é clarinho, então a infinidade de corantes que pode ser usado. Quem quer o natural, a gente faz branquinho mesmo como é. Quem não quer, a gente vai colorindo do jeito que a pessoa quiser, da cor que for o tema da festa. Maria Luísa, de tanto acompanhar a mãe nas receitas, já ajuda nas divisões de tarefas. A mamãe pega as encomendas, eu ajudo ela, aí a gente aprende as coisas em curso, às vezes até em vídeo na internet mesmo aparecem umas ideias diferentes, a gente testa e dá certo. Carmozina conta com a ajuda do marido, Nerivaldo, nas entregas, mas durante nossas gravações, flagrei a entrega onde o próprio cliente veio receber. Todos os anos você faz encomenda? Todo ano. Adoçar a vida da neta. Da neta, é? Vanusa, você conhece o ditado, chegou a hora da onça beber água? Não tem nada a ver com isso aqui, tá? Eu usei só uma metáfora. Chegou a hora, na verdade, de experimentar o famoso brigadeiro de fava. Muito gostoso. E minha prima Carmosa tá de parabéns, viu? Como é que foi a ideia de criar? Porque aqui nós estamos na capital da fava. Aqui tem, né, a fava aqui ela tem vários tipos, mas o brigadeiro de fava para mim é uma novidade. Eu já conhecia porque já encontrei com ele por aí em algumas festas, mas assim, acompanhar, como fazer a receita, não tinha visto ainda. De onde foi que nasceu essa ideia? Pois é, eu já trabalho com doces, eu faço ovo de Páscoa, né, nesse período, e aí a gente já colocou no cardápio, né, o sabor de fava, até para usar essa questão da nossa capital da fava, né, valorizar o nosso produto. E aí a rede social, né, hoje tudo é rede social, para fazer as suas encomendas, qual é? Carmozina Doces, todo mundo.
Pronto. E aí, como é que é a questão da entrega? Isso aqui, você vai mandar para alguém, como é que é? Isso aí. Esse daqui vai para a Vanusa e para a equipe dela, né? Para vocês experimentarem e comprovarem se realmente é bom, dar o feedback, né, pra gente, se tem como melhorar. E é isso. Pois pronto. Só lembrando para vocês o seguinte, que esse aqui, ó, eu não tirei da caixinha. Isso quer dizer que eu não vou ficar de fora da caixinha, ela foi para a Vanusa e para a equipe. Então esse aqui é por fora, eu continuo na equipe, viu, Vanusa? Não vai me deixar de fora desse dia não. Quero estar lá, quero tirar o meu, tá bom? E esse foi mais um Vida no Campo. Encerramos por aqui. Prometo voltar daqui a 15 dias, né, com mais um quadro Vida no Campo, de algum lugar por aí, mostrando uma receita, mostrando uma aventura. De certo que daqui a 15 dias nós estamos aqui, de volta. Segura, porque eu vou terminar esse programa, eu faço questão do Ed sentadinho bem ali, bem bonitinho. Não vou falar agora, segura, porque é o seguinte, eu quero aproveitar essa embalagem, segura! A história do Ed não terminou não. Eu quero aproveitar essa embalagem, quero aproveitar esse mimo maravilhoso que eu recebi dessas pessoas maravilhosas, dizer que eu entendi, tá? Que o do Ed está aqui também, ele comeu lá, mas que a equipe dele aqui também vai experimentar. É o seguinte, eu quero falar que na Ana Luísa Festas tem embalagens maravilhosas como essa, tem fitinhas, tem vários itens. Você também pode lá na Ana Luísa colocar o nome da empresa, o nome do docinho, né? Você pode colocar o nome das pessoas, você pode colocar uma frase, porque tem uma gráfica rápida maravilhosa na Ana Luísa Festas. Lá você vai encontrar uma variedade também de produtos para a confeitaria e realização de grandes eventos feitos com a Ana Luísa Festas. Gostaria de dizer para você que está assistindo o nosso programa que se você ainda não deu uma passadinha na Ana Luísa Festas, dê uma passadinha hoje. Nós ainda estamos querendo que você lembre-se que você que é confeiteira vai receber um desconto especial. Inclusive, se você ainda não tem um cadastro, faça o cadastro hoje. E além de tudo isso, aproveite, porque a Ana Luísa, ela trabalha com bomboniere, trabalha com confeitaria, trabalha com embalagens descartáveis. Tem toda uma linha muito especial, especialmente para você. Ana Luísa Festas, eu assino embaixo, tá bom? Agora, não mostra o VT não, tá? Depois a gente mostra o VT. Eu quero só que você fique com ele na memória, tá bom? Fortaleça a memória com 7 hábitos bem simples. Logo em seguida, eu vou fazer meu agradecimento do docinho e, claro, vou terminar com chave de ouro, né, gente? Melhorar a saúde do cérebro e prevenir o declínio cognitivo é possível com a adoção de hábitos saudáveis. A boa notícia é que essas práticas são simples, mas fazem toda a diferença na sua memória. Alguns hábitos podem fortalecer sua memória e promover uma melhor saúde cerebral. Entre as principais recomendações estão jogos de memória, quebra-cabeças, aprender um novo idioma e atividades que envolvam coordenação motora. Uma alimentação equilibrada também é fundamental. Incluir peixes, frutos secos e sementes na dieta pode contribuir significativamente para o funcionamento cerebral. Além disso, garantir uma boa noite de sono e se desafiar constantemente são ações que ajudam a manter o cérebro saudável. A meditação é outro ponto importante. Ela melhora a concentração, reduz o estresse e, consequentemente, beneficia o cérebro. Manter-se socialmente ativo também é uma prática recomendada, seja através de conversas com amigos, debates de ideias ou compartilhamento de conhecimentos. Por fim, é essencial evitar o estresse, pois ele pode prejudicar a memória, a concentração e afetar a tomada de decisões. No campo, meu amigo Ed, meu compadre, vou lhe dizer um negócio. Eu soube que aqui dentro dessa caixinha, a nossa maravilhosa Carmosina preparou esses doces deliciosos para mim e para minha equipe. E o senhor, muito do inteligente que meu filho é, já foi logo intimando e dizendo, olha, esse aqui eu tô comendo aqui.
Mas o meu também tá inserido lá dentro, porque eu faço parte da equipe. É porque a gente fez, aí sobrou da caixinha, não coube tudo na caixinha, eu comi o que tava fora. Mas o meu tá dentro. É? É. Só pra você não dizer que eu sou ruim. Dou ou não dou, meninos? Você pegou um roxinho, vou pegar um branquinho pra Que diferenciar. delícia, Ed. Cadê a Lorena? Vem pra cá, Lorena. Mas eu vou dar ideia pra fazer um brigadeiro de jiló depois. Mas o que interessa é o doce. Você capricha no doce, meu filho. Até de jiló você Menino, consegue eu já fazer. vi doce até de feijão com arroz. Acredita? Como é? Tô te falando, feijão com arroz. É, aqui é de fava, Gente, tá que- bem pertinho do feijão. Que delícia! Agora, Ed, os universitários querem saber, mais precisamente o professor Vitor. Mostra aí aquela imagem. Mostra aí, Jorge. Vê se o Jorge consegue mostrar aquela imagem do Vida do que Campo. estão aprontando aí, hein? Será que ele consegue? Não sei. Perguntaram por que você estava usando touca. Sim, é porque é o seguinte, eu costumo muito sair para fazer matérias, né? E eu vejo as pessoas usando touca. Ah, E aí, achou bonito, não foi? por que eu não posso usar? Todo mundo usa, por que eu não posso usar? Né? Então, apesar que eu não coloquei a mão na massa, mas eu achei bonitinho. Eu esqueci de levar a minha boina no dia, e aí ficou legal, né? Ó, Lorena tá ali dentro na suíte com os meninos. Lorena, gostoso, Lorena. Delicioso, muito bom. Muito Lorena tá vendo a gente. eu já havia mostrado um arroz com fava, né? Gostoso. Arroz com fava. Já mostrei o doce de fava. Doce de fava. E mostrei a labuta da roça também com fava. Labuta da roça. Isso. Aí E- agora, nada melhor do que o... Eu tava falando que no Japão as pessoas comem doces de alimentos assim, de feijão, de arroz, feijão vermelho. Será? É, eu tô falando, gente, verdade. Esse Meninos, é mais um prato, o mais uma Ed doçura do disse interior. que daqui é pra eu tirar só o nome do Vitor. Diz É que o Vitor porque não vai. o Vitor fez... Engraçadinho, né? Hoje o pessoal fala bullying. Não, Bullying, né? no meu tempo era chacota. Mas, ó, na hora que terminar o programa, você vai assinar um papel pra dizer que a gente não tava... Ele não vai, não. Tá sendo bullying, viu? É Viu, tão, Lorena? é tão tal que Pede eu aí, chamei o Vitor aqui, viu? que era Pede pra... aí pro RH. Viu? Eu chamei o Vitor que era pra vir aqui pra posicionar a câmera Pois aqui. é, o e Vitor não ficou com apareceu. medo, correu. É, exatamente. Ficou com medo. Depois da Ele chacota que ele respeita, fez. tá pensando o quê? E eu não tinha entendido, caiu a ficha depois. É. Vocês precisavam ver a Vanusa, ela saiu do salto aqui. Quando ela Ed. caiu a ficha porque da touca. Mandar um abraço pra todo mundo. Vida no Campo volta daqui 15 dias com mais um momento muito especial que é feito por Edinaldo Produções. Edinaldo, obrigada. Eu não É vou sempre dar, muito bom não ter vou dar você aqui, spoiler toda a não, nossa né? equipe. Deixa pra depois, né? Sobre o quê? Ai, não, vamos não. Não. No Vamos dia- segurar na próxima semana. É. Beleza? Um dia antes a gente Um pode dia falar antes. o que é. Com Vanusa Coelho. Amores, um abraço pra vocês. Muito obrigada a Deus pela oportunidade de estar aqui. Se Deus quiser, amanhã a gente volta na sexta-feira. Quero agradecer toda a minha equipe lá da suíte, minha querida Lorena, e até lá. E eu daqui a 15 dias só. É. Nossa, mas tá muito gostoso, gente. Quer pegar mais um? Será que dá pra ter equipe?